Bem, pessoal, estamos de volta com o Enem com Café. E para falar um pouquinho sobre a redação do Enem, hoje nós estamos com Berlândia Paiva e Gina Santos aqui como convidadas. Fica atento que vem muita dica boa por aí. Olá, Berlândia, olá, Gina. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado por aceitar o convite, certo? Prazer nosso. As meninas, vocês duas trabalham no laboratório de redação do Mater Christi, acostumada a corrigir muita redação, não é? Isso. Me diga uma coisa, o que é que o aluno precisa escrever nessa redação do Enem para tentar atingir uma nota que faça ele entrar no curso que ele almeja? O que é que ele deveria, como ele deveria se comportar na redação? Que competências ele tem que mostrar para o corretor que tem para o corretor poder atribuir a ele uma nota boa? Bom, o Enem, ele é composto, no caso na redação, é composto por 5 competências. Então, é necessário que ele atinja uma boa nota, digamos, de 200 pontos em cada competência. Porque cada competência equivale a 200 pontos. Então, na competência 1, é necessário que ele tenha o domínio da norma escrita, da norma padrão. Então, tentar o máximo possível esses desvios. Na competência 2, é necessário que ele tenha esse domínio, possa identificar, compreendendo bem essa proposta de intervenção, para que não haja uma fuga nem total nem parcial. Os argumentos também precisam ser consistentes em relação ao tema e à tese que ele aponta, e também tentar sempre trazer um mecanismo linguístico diversificado. No caso, aí são a questão de coesão e coerência. E na competência 5, ele precisa trazer uma proposta de intervenção. Essa proposta é necessário que ele não fira os direitos humanos para que não ocorra de ele zerar essa competência. Certo. Gina, me diga uma coisa. Se cada competência vai de 0 a 200, né? Isso. Caso a pessoa vá errando, por mais que ela se exceda em alguns erros, ela não perderia mais de 200 pontos? Ou o excesso de erros em alguma competência pode fazer o aluno de repente zerar? Ou ele só chega a perder aqueles 200 pontos? Assim, acontece mais assim, a questão de zerar é na competência 2, que se ele não seguir a tipologia dissertativa argumentativa, então acontece, né? E também tem a questão da fuga, a fuga do tema. Fuga total do tema, então acontece aí que ele zera. Seja atribuído um zero. E não só os 200 que se perdem. Isso. Houve, se eu não me engano, um ano que um aluno propositalmente escreveu uma receita, não foi? Na redação. Justamente. E parece que naquele ano ainda não tinha essa regra. Aí ele ainda assim conseguiu uma certa nota diferente de zero, porque ele só perdeu ali os 200 pontos, não foi? Isso. Se eu não me engano, teve isso. Mas hoje em dia, caso o aluno faça uma coisa daquela... Isso, é zerado. É zerado, ok. Porque, de um certo modo, ele acaba fugindo da temática. Que aí a gente trabalha com fuga total e a fuga parcial também, em relação ao tema. Então, se ele não compreende totalmente o que foi proposto, então vai haver essa fuga. Então, nesse caso aí, teve até um dos casos em que ele escreveu a receita e também teve um que escreveu um hino de futebol. Então, aí disseram que foi um teste, para ver se o corretor realmente corrigia o texto do início até o fim. E mesmo assim, ele teve uma nota máxima, porque a introdução dele estava perfeita. Então, no que diz respeito à questão da competência 1, foi uma boa nota. Na introdução do texto dele, ele não fugiu. Só durante esse intervalo, no caso do desenvolvimento, foi que ele escreveu esses aspectos. Mas ele não chegou a tirar 1000. Ele tirou alguma nota que não foi zero, mas que também... Exatamente. Né? A redação chegou a ser corrigida, chegou a ser computada, teve uma nota lá. Isso. Né? E talvez o corretor tenha entendido uma fuga parcial, mas não total do tema. Exatamente. Né? Para que o aluno tenha 200 nessa competência, ele precisaria demonstrar compreensão perfeita do tema e não fugir nem um pouquinho. Seria a forma dele ter 200 aí nessa competência? É isso? E também aplicar conhecimentos em várias áreas. É necessário que o aluno aplique esses conhecimentos, né? Inclusive para obter esses 200 pontos na competência 2. Que a gente chama de repertório sociocultural, bem diversificado. A competência 2 é o repertório sociocultural. Então você fica atento. Estudar história ajuda na redação, estudar biologia ajuda na redação. Quanto mais
conhecimento de Melhor. ciências diversas, ele usar em sua argumentação, Melhor. maior a chance dele. Eu acho que Exatamente. ele obter os 200 pontos. Porque às vezes a pessoa pensa que vai conseguir tirar uma nota mil na redação tendo uma leitura muito restrita de uma determinada temática. Na verdade, a redação do Enem, ela tenta medir ali o conhecimento de mundo do concorrente, né? Isso. Quanto mais ele demonstrar conhecimento de mundo, É importante, assim, também entender o que o tema está pedindo. Às vezes acontece a fuga do tema justamente porque o aluno não compreende, né, o que o tema está propondo. Já aconteceu várias vezes, até inclusive no laboratório de redação, alunos que tiravam quase 1.900 uma média de 900 a 800 e pouco também, alunos bons mesmo, ficarem com notas abaixo de 600 porque não entenderam a proposta. Exatamente, que é o que a gente chama de fuga parcial Fuga do parcial. tema. Porque se não atender totalmente ao que o tema propõe, há essa fuga parcial, no caso aí, porque há a total e também há a parcial. A parcial é só se ele falar em partes, por isso o nome parcial, se falar em partes e não totalmente. Além desse erro constante de não compreensão perfeita da proposta, qual é um outro erro, uma outra dificuldade que vocês percebem nos alunos? Assim? Uma das maiores dificuldades também é em relação à competência 4. Na competência 4, que são os mecanismos linguísticos. Então, a gente se atenta bastante à questão de evitar as repetições. Então, é importante que ele também tenha esse conhecimento de palavras, de conhecimento do conteúdo, para que não repitam as palavras, no caso, utilizar sinônimos, diversificar os elementos linguísticos, as coesões. Um outro ponto também é com o uso do pronome relativo, em que ele tem dificuldade de fazer essa retomada. Seria então, digamos, o aluno demonstrar que tem vocabulário, que ele tem repertório, que ele conhece várias palavras, sinônimos. Demonstrar vocabulário, além de demonstrar repertório sociocultural, né? Isso. Além de demonstrar conhecimento de várias ciências, a redação do Enem também mede ali o repertório de vocabulário do aluno. O repertório linguístico. Né? O repertório Sim. linguístico. Com relação a essa proposta de intervenção, certo? Não basta ali o aluno fazer uma conclusão e um fechamento puro e simples, se ele não propuser ali uma medida que venha a apaziguar ou solucionar o problema tratado. Né? Assim seria mais ou menos isso? Isso. A solução ela tem que estar harmônica com todo o texto. Com a tese que ele traz já na introdução, né? Com o desenvolvimento do texto, então tem que estar harmônico. A solução ela tem que estar, ela tem que apresentar a solução do problema abordado. A qualidade e viabilidade de uma proposta, ela é analisada para valer Isso, ponto? De repente o aluno faz aí uma proposta de intervenção, oferecendo como solução para o problema, algo que ele idealizou, mas que na prática se mostra... Tem que ser viável, tem que ser uma proposta viável, sim. é muito importante que seja viável. Às vezes eles trazem, é necessário uma lei, é necessário, então tem que saber se é viável aquela solução. Porque senão não fecha os 200 pontos da competência. E se atentar principalmente para a questão do detalhamento. Porque o detalhamento da proposta é muito importante. É tanto que quando o aluno vai para fazer as correções, a gente sempre coloca umas perguntas-chave para eles tentarem responder. Que são quem, que é o agente transformador, o que é o que esse agente vai fazer, como, que aí seria o detalhamento, que muitas das vezes não aparece esse como, que é o detalhamento, e para quê, que é a finalidade. E além disso, é importante também apresentar um benefício social, que é fazendo toda a retomada do que foi dito anteriormente. Sim, o como talvez seja o mais difícil, porque o aluno precisa, nesse ponto, demonstrar conhecimento de fato. Para você dizer como uma coisa é feita, você tem que demonstrar conhecimento. Né? Não adianta só dizer assim, vamos fazer isso e não propor como, porque qualquer pessoa joga uma ideia, ainda independente do conhecimento que tem ou não. Né? Ainda sobre essa questão de proposta de intervenção, vocês percebem assim que existe algo que eles propõem com muita constância,
como se fosse uma fórmula pronta. Por exemplo, tem gente, me parece aí em sala de aula, eu sou professor de biologia, não sou de redação, mas eu vejo que eles gostam muito de propor criação de lei, né? Sim. Criação de leis E a e conscientização. campanhas e né? conscientização. Sim. Às vezes, essa ideia de vários alunos propor da mesma coisa, se de repente um aluno traz uma sacada nova, uma ideia diferente, talvez isso enche um pouco os olhos do corretor. Com certeza. Né? Sim. Então você que está em casa, fica atento, vai preparar para a redação, está se preparando para escrever a redação do Enem, né? Tenta buscar soluções de problemas que não seja mais esse modismo que todo mundo faz. Tenta se destacar no meio dos concorrentes. Isso, né? ser uma proposta de intervenção mais inovadora, né? Mais inovadora, mas que seja viável, que seja coerente isso. e que se diferencie um pouco. Não é isso? Isso mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, está no nosso horário. Eu queria agradecer a participação de vocês duas, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Tá certo? E você que está em casa, fica atento que já já a gente volta com o nosso próximo quadro, o Hora da Aula.